e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a sair, sua mulher, e a Ló, seu filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, as almas que lhe apresentaram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o Calvário de More, que estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Amém? Amém. Pode se assentar. Uma das mensagens que todos nós gostaríamos de ouvir. Abrão era um homem que vivia em uma terra abundante, uma terra de prata, ouro, muito alimento. Olhando para Abrão, eu vejo aqui Deus chamando um homem, e não se sabe como Deus chamou Abrão, porque a Bíblia não dá muito detalhe, não relata muita história, muita coisa sobre como Abrão conheceu a Deus. Não. Se nós começarmos a se aprofundar, como foi o encontro de Deus com Abrão, como Abrão conheceu Deus, há dentro desta mensagem um conteúdo muito profundo, que nós não temos tempo para relatar tudo. Mas vamos lá. Primeiro, Deus chama Abrão de uma cidade aproximadamente tinha 250 mil habitantes na Mesopotâmia, mais ou menos na divisa de Iraque. Era essa cidade. O seu pai era um idólatra, fabricava deuses. E Deus chama esse homem próspero. Abraão era próspero. Ele não é igual muitos que falam: eu estava na miséria e Deus me chamou e Deus me abençoou. Não, Abraão era um homem próspero. É tanto que quando ele saiu com a sua fazenda. Ele saiu com ouro, prata. Ele saiu com muita riqueza. E Deus olha para este homem e Deus diz: sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Olha, primeiro, Deus falou para Abraão: sai da tua terra. E não falou para onde. Deus falou: sai. O primeiro passo aqui é sair. Tem muita gente que não recebeu algo maior, porque não saiu. Não quer sair. E aí fica sem receber o milagre de Deus, tardando aquilo que Deus prometeu. Abraão não pensou muito. Primeiro, Deus falou com Abraão. Abraão ouviu Deus falar. Segundo, ele obedeceu. Terceiro,
foi cumprir a missão que Deus tinha lhe determinado. Agora vem cá. Abraão pega, sai da casa do seu pai, sai do meio da sua família rica, próspera, abençoada até o tutano, e sai naquele deserto com Ló, que era sobrinho, né, de Abraão, até aqui era Abraão, sai com seu sobrinho, com a sua família, e sai andando sem saber aonde ele ia parar, porque Deus ia mostrar para ele um lugar aonde ele deveria ir, aonde ele deveria ficar. Primeiro passo, para o crente alcançar de Deus a vitória, tem que ouvir Deus falar e executar a sua vontade. Sem olhar que vai deixar a esposa, às vezes vai deixar os filhos, às vezes vai deixar o emprego, às vezes vai deixar alguém que tanto ama para fazer algo que Deus quer. Deus olha para este homem e outra. Sabe o que eu tenho aqui, que eu escuto hoje em dia muita gente falando? Eu já estou um pouquinho avançado em idade. A promessa de Deus não vai se cumprir na minha vida. Não. Abraão aqui tinha 75 anos quando Deus chamou. Ele tinha 75 anos e ele ouviu Deus falar. E Deus lhe faz promessa. Porque tinha um preço. Mas Deus também fez promessa. Deus falou para ele, sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Deus fez promessa. Partirei numa grande nação. Deus falou, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti será bendita todas as nações da terra. No mínimo aqui, Deus fez a Abraão 7 promessas. Para aqueles que conhecem, sabem muito bem que Abraão é o nosso pai na fé. Para os muçulmanos, ele é um profeta, pai de Deus. Cada um crê que Abraão para nós cristãos, é nosso pai na fé. E Deus começou a desenrolar na vida de Abraão as promessas, mas conforme ele ia obedecendo a voz do Senhor. Outro milagre aqui, pastor. Deus falou, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Depois ele falou, e de ti sairá, farei uma grande nação. Como que haveria uma grande nação se a sua esposa não podia engravidar? Ela não podia engravidar, então falou, de ti farei uma grande nação. Tinha que crescer e multiplicar com uma esposa que não podia dar luz, mas Deus falou. O que vale é o que Deus manda, o que vale é o que Deus fala. E Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, porque o nosso Deus, irmão, é assim. Deus sempre trabalha naquilo que o homem acha que não tem jeito. Deus sempre trabalha aonde o homem tira a sua mão. O homem diz, está desenganado, leva para cá, não vai morrer. Deus diz, agora é a hora do milagre. Agora eu vou curar. Agora eu vou fazer a obra. Já está em cima da pedra. Jesus diz, agora eu vou ressuscitar. Agora é a hora do milagre. Abraão creu, obedeceu e começou a realizar a obra do Senhor. O tempo vai passando, Abraão começa, já era um homem próspero, e a Bíblia diz que ele se tornou um homem próspero em tudo. Não era de uma coisa ou outra, não. A Bíblia diz que ele era próspero em tudo. Você pode ler na palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 24, você vai encontrar lá. Gênesis capítulo 21, você vai encontrar lá. Nós não temos tempo.
para relatar cada versículo. E ele foi próspero em tudo. O homem se tornou rico. O homem se tornou próspero. E Deus começou a fazer algumas mudanças agora. Deus mudou o nome dele de Abraão para Abraão. Deus mudou o nome da sua esposa para Sara. E Deus falou que Sara ficaria grávida. E aí, rindo, porque ela era estéril. Como que ela ficaria grávida? É por isso que o nome Isaac significa riso. Porque quando Deus falou, riu, disse não, o homem na cidade, a mulher estéril, como ficará grávida? Irmãos, aos 100 anos da vida de Abraão, nasce Isaac. O filho da promessa, o herdeiro, aleluia, o filho da promessa, porque Ismael participou, mas Ismael não é filho de Abraão, mas era da sua serva, da sua criada, mas ele não fica de fora, mas ele não é filho da promessa. Filho da promessa é Isaac. Isaac é o filho da promessa, que foi aonde Deus abriu a madre de Sara e lhe concedeu um filho. Abraão tendo 100 anos e Sara mais ou menos seus 90 anos de idade. Deus realizou um milagre na vida de Sara e na vida de Abraão. Irmão, não importa como e aonde o momento, se Deus falou que vai realizar milagre, não importa se já tem 4 dias, não importa se já cheira mal, não importa. Se Deus falou que vai fazer a obra na sua vida, pode ser estéril, Deus vai fazer a água sair da rocha, Deus vai mandar maná no deserto, Deus vai abrir caminho, porta onde não tem, Deus vai mandar um forno trazer alimento, Deus vai fazer algo acontecer, mas a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir, em nome de Jesus de Nazaré. Quem crê, levanta a sua mão e dê glórias ao nome do Senhor. Então Deus começou a realizar as promessas na vida de Abraão. Agora vem cá, meus irmãos. Quem era Abraão? O homem que ouviu Deus falar. A Bíblia diz que Abraão se tornou amigo do Senhor nosso Deus. Amigo de Deus. Porque Abraão foi um homem obediente à voz de Deus. É aí onde entra aquela passagem bíblica que diz lá no livro de Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando muito e alcançando pouco. Aleluia! Tem muita gente sacrificando muito e obedecendo pouco. O que Deus quer de nós é sacrifício, mas o que Deus mais quer de nós é obediência. Sabe o que eu encontrei aqui? É que mesmo ele sendo da casa dos seus pais, mesmo ele sendo da casa onde o seu pai fabricava Deus, ele era um homem que acostumava a realizar e fazer altares. Ele era um adorador. Ele já fazia altares. Diz a Bíblia que Abraão, ele gostava de fazer altar de sacrifício, altar ao Senhor. Ele era um adorador do Senhor. Ele já tinha um chamado, irmão. Quem é chamado pelo Senhor, ele já tem no seu coração uma semente plantada pelo próprio Deus. Quem é chamado por Deus, não adianta se esconder, não adianta pôr barreira, não adianta pôr muralha, dizendo não, é que a minha família não é crente, meu pai não é crente, meu patrão não é crente, eu não tenho condições financeiras. Não adianta. Se você é chamado por Deus, não adianta. Deus vai te tirar da onde você está e vai te levar em algum lugar para realizar a promessa de Deus na sua vida. Eu não
sei aqui nessa noite quem está pedindo a Deus que Deus venha realizar uma promessa, que Deus venha cumprir uma promessa na sua vida. Eu só sei dizer na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, disse que todas as promessas de Deus são nele sim. Deus sempre faz o que Ele fala. A única coisa que pode impedir de não realizar, não se realizar o que Deus prometeu, é eu e você mesmo. Se nós não quer, Deus não vai fazer. Se nós não quer, Deus não vai realizar. Mas se nós quiser, está convicto, com vontade, querendo vencer, Deus está dizendo, vai meu filho, vai minha filha, que eu te ajudo, eu te esforço, eu vou te dar vitória, eu vou te agradecer, eu vou te exaltar, tu vai ser uma bênção nas minhas mãos. E glória a Deus. Deus multiplicou, Deus abençoou, e quando nasce Isaac, o filho da promessa, Deus pede que Abraão tanto queria o filho da promessa com o sacrifício, e como ele gostava de sacrifício, ele pegou o seu filho Isaac, sem querer nem saber o que havia de acontecer. Ele disse, olha, eu irei adorar o Senhor, eu irei sacrificar ao Senhor, e pegou o seu filho e foi até o monte de Moriá, pegou o que Deus deu para ele, o filho da promessa, e disse, foi Deus que me deu, como está escrito lá em Jó, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus me deu, é dele. Então vou levar o filho da promessa, Isaac, o meu Isaac, para o monte Moriá, o monte do sacrifício. Eu vou sacrificar o que Deus me deu depois de tanta luta. Dos 75 aos 100 anos, irmão, são 25 anos para Deus cumprir a promessa do herdeiro, que era Isaac na vida de Abraão. Depois de 25 anos, ele pega esse seu filho e leva para um monte que Deus lhe tinha falado, o monte de Moriá, para sacrificar Isaac ao Senhor. Ele sabia que o Deus dele, o Deus de Abraão, é um Deus que manda a providência. Quando ele estava lá com o seu filho, preparou o altar, preparou a lenha, preparou o cutelo, preparou tudo estava lá, o fogo, e o seu filho, sem saber o que ia acontecer, disse, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, onde iam lá contar, sacrificar o cordeiro. O seu filho olha para Abraão, o seu pai, e diz, Senhor, o altar está preparado, mas falta alguma coisa. Aonde está o cordeiro para o holocausto? Meu filho, o cordeiro Deus proverá. Aleluia. Meus irmãos, às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes nós preparamos tudo. Tudo está preparado. E nós não vemos um milagre acontecer. Já está tudo pronto. Já estão fazendo a campanha. O voto, a oferta. Já está tudo praticamente certo. E você fala, aonde está a promessa? Aonde está a bênção? Aonde está o milagre? É na última hora que Deus vai estender as suas mãos. O cordeiro, meu filho, Deus proverá. E quando ele foi para sacrificar Isaac, o Senhor apareceu para Abraão. Aleluia! E naquele momento Abraão glorificou a Deus, e o Senhor disse a ele, dizendo, Abraão, não faça tal coisa, porque eu vejo que tu és obediente, eu vejo que você é servo fiel, eu sei que você não olha só para o sacrifício, você é obediente, você não é um crente interesseiro, que olha só para aquilo que tem, mas você é um adorador, você é obediente. Ai, não faça tal coisa, porque a providência já veio, Abraão. Eu quero dizer, pastor, nessa campanha, que Deus vai prover na vida de crente algo que para você é impossível. Eu quero dizer que nessa campanha, aleluia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele vai realizar milagre na sua casa, na sua família, no seu emprego, algo
algo novo vai acontecer na sua casa, na sua vida, porque o Cordeiro de Deus, Ele que chama Jesus de Nazaré, e Ele está aqui nesta noite para te dar vitória. Dê glória a Deus para Jesus nesta noite. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? Deus abençoando Abraão em tudo, porque foi obediente à voz de Deus. Saiu a fazer o que Deus mandou. Faça o que Deus manda, irmão, que o milagre acontece. Escute a voz de Deus, que o milagre acontece. Abraão morreu aos 175 anos de idade. E a promessa que Deus falou, as nações, os povos que veria, multiplicarei de forma tremenda. Nações ricas, que saíram da tribo de Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, as nações, e foram se multiplicando. Abraão, Isaac e Jacó ficou marcado na história. Ninguém esquece de Abraão. Todo mundo que prega fala sobre Abraão, todo mundo que prega fala sobre Isaac, e todo mundo que prega fala sobre Jacó, porque ali está a promessa que Deus fez a Abraão. Deus foi mandando uma nação, uma geração, e foi crescendo povos e nações, e foi multiplicando, e foi prosperando, e foi abençoando, e hoje você está aqui nesta noite por causa das promessas que Deus fez a Abraão, que abençoaria, e tu seria uma bênção. Você é uma bênção. Você é um abençoado de Deus, uma abençoada de Deus. Levanta a sua mão comigo. Você é uma bênção de Deus. E Deus está me dizendo nesta mensagem que Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Porque tem crente aqui dizendo, pastor, aonde está a promessa de 2011? Já estamos em 2012. E Deus falou. E Deus revelou. Aonde está a promessa? Eu quero dizer que Deus manda te dizer. Aleluia. Deus manda me dizer. Deus está me falando. E eu estou falando para esta igreja abençoada nesta noite. A promessa de Deus na sua vida está em pé. O inimigo já falou, já comentou, já fez relatório, esforço acerca da sua vida, rascunho e tantas outras coisas, dizendo que não vai acontecer, dizendo que você não vai ver. E Deus está dizendo, eu sou Deus que cumpro promessa. Quando eu falo, eu cumpro. Quando eu falo, eu realizo. Quem crê na promessa de Deus aí, dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus vai cumprir a promessa, irmão. Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Abraão foi próspero. Ó, Abraão foi próspero. Isaac foi tão próspero que a Bíblia diz que os seus vizinhos, os filisteus, começaram a invejar Isaac. O filho da promessa passou a ser invejado. Ei! Quando Deus fala que vai abençoar Abraão, Deus vai abençoar o filho de Abraão também. E vai abençoar o filho dos teus filhos, que é Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Ei, se Deus te abençoa, a bênção não é só para você. A bênção é para os seus filhos, é para os que estão perto, é para os que estão longe e até aqueles que o Senhor vai chamar ainda para a sua obra. Dê glória ao nome do Senhor nesta noite. Sabe o que eu vejo aqui? Deus falando. Eu vou abençoar a minha igreja de uma maneira tão forte, tão tremenda, que a minha bênção, ei, ó, Deus está me dizendo aqui, que a bênção que Ele vai dar para nós, para vocês,
vai ser tão grande que nós vamos repartir essas bênçãos. Levanta a mão, é profético. A venda que Deus vai usar este ano de 2012 é tão grande que você vai repartir. Levanta a sua mão comigo e dê glória ao Senhor e receba a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Ele vai fazer, Ele vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Você crê? Você crê? A Bíblia diz que Abraão foi abençoado. A Bíblia diz que Isaac, seu filho, foi abençoado. E a Bíblia diz que Jacó passou a ser empresário. Porque quando Jacó foi para a casa de Labão, Jacó trabalhou 7 anos para se casar com uma das filhas de Labão. Jacó trabalhou mais 7 anos, 14, e ele chegou como empregado. Jacó, na casa de Labão, trabalhava para ele. Labão era próspero, tinha um grande rebanho de camelos, de gado, de ovelhas, de bois, de ouro, tudo ele tinha próspero, ovelha. E Deus abençoou tanto Abraão como Isaac e Jacó, que a Bíblia diz que o próprio sogro começou a ter inveja de Jacó. Porque Deus começou a multiplicar, Deus começou a abençoar de empregado, ele se tornou, o rebanho dele começou a ser mais, Deus começou a dar mais para Jacó. Jacó começou a crescer, Jacó começou a produzir, Jacó começou a prosperar, Jacó começou a crescer. Olha, está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Ah, meu Deus, quem sabe você chegou nessa noite na prova, na luta, sendo humilhado onde você trabalha. Como empregado, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, e se você crer, você vai se tornar um empresário, porque Deus vai fazer, Deus vai multiplicar o que você tem. Deus vai multiplicar o que você tem. Porque a promessa de Deus é para Abraão, é para Isaac, é para Jacó, e é para os filhos das nações, para os povos que virão depois de ti. Ei, sabe de onde que vai sair essa bênção? De você. Sabe de onde vai sair a cura para o teu filho, para a tua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o neto, para o vizinho? De você. Deus diz a Abraão, é de ti que vai sair. É de ti que vai sair. A unção para curar aquela mulher saiu de Jesus. Jesus disse, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Saiu e a mulher foi curada daquela hemorragia. É de ti que vai sair. É de você que vai sair a palavra. É de você que vai sair a palavra profética. A profecia vai sair de você. Deus vai te usar como usou Abraão. Como Abraão se tornou um canal de bênção para os filhos, para as noras, para os netos e para os povos e nações que virão depois de ti. A Bíblia diz que a promessa que Deus fez a Abraão foi tão grande. E Deus chama Abraão e diz, dá uma olhadinha, olha para os céus, está vendo as estrelas? Vê se você pode contar. Assim é o que eu vou fazer contigo. O Deus que chama todas as estrelas pelo seu nome, que cada estrela tem um nome, é o Deus que está fazendo promessa aqui nessa noite, no início dessa campanha. Durante essa campanha, durante 2012, é o ano apostólico, é o ano da virada, é o ano da vitória, é o ano da bênção. Deus vai te marcar com vitória, Deus vai te marcar com bênção, Deus vai entregar tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Quem crê, glorifica, exalta o nome do Senhor nessa noite. Xarabaxu e candarabaxaia.
Eu quero convidar em nome do Senhor aqueles que têm promessa de Deus, que Deus lhe fez promessa, para ficar em pé agora em nome do Senhor Jesus. Essa mensagem, meus irmãos, é uma mensagem que nós temos durante a campanha toda. Nós vamos falar muito sobre promessas. Promessas e promessas. Levanta a sua mão para Deus. Como Zaqueu, eu quero subir. Cante! O mais alto que eu puder, só pra te ver.